Alô você, estamos aqui mais uma vez no meu querido podcast, ambiente onde todas as quartas-feiras, às 4h20, temos a oportunidade de bater um papo e trocar uma ideia com pessoas interessantes da cidade de Irecê. Né? Não necessariamente da cidade de Irecê, alguns parceiros que vieram para Irecê, né, e se apaixonaram por essa cidade maravilhosa. Mas hoje, mais interessante de tudo, que o tema da conversa é Irecê. Então nós vamos conversar com um camarada que é de Irecê, um camarada que é um grande amigo, né? E a gente vai entender essa história de mais de 30 anos que a gente se conhece. É o querido amigo Clariston, cara, que Eldorado. Seja muito bem-vindo, meu querido. Massa, Breno. Pra mim é um prazer, velho, estar aqui, né? Assim, só me sentindo praticamente em casa, né? Só tem gente de casa aqui. E, enfim, vamos lá pra gente bater esse papo, né, sobre Irecê. Então, meu irmão, então o Kel é um camarada que ele vem estudando na cidade de Irecê, né? Há um time, né, velho? Então, tipo, a gente tava conversando mais cedo, né? Tivemos as nossas oportunidades, eu caí por fora de Salvador, você também, né? A gente estudou, pai, eu fiz engenharia, tu também. Então me diga um negócio, o que é Não que. virei Uber, mas tudo bem. Tipo, não virou Uber, virou historiador. É, Né? Então, até botei aqui, é um historiador prático pesquisador. é E o que isso. foi que surgiu assim, meu irmão, essa vontade de um camarada aqui, querendo ou não, trabalhava com, estava estudando engenharia, estudando agroecologia dentro do processo Sim. Nada Mandala, e aí vim para um foco no que tange a pesquisa, né, na área de história. Então, primeiro que eu voltei para Irecê. E quando cheguei aqui, me debati logo com uma questão, que Irecê comemorava a data de aniversário, uma data confusa, uma data que não tinha muita fonte segura de que aquilo era realmente o aniversário da cidade. Isso me deixou intrigado, né? Então, a partir dessa pesquisa, me fez perceber que faltava fontes para outras coisas também na cidade. E também, pela curiosidade, eu decidi ter como é que eu diria, a alternativa de pesquisar a partir de fotografias, por não ter fonte de livros, de estudos mais ligados à história da cidade. E aí estou aqui hoje para conversar com você sobre isso, um pouco sobre a história da cidade e também sobre as fotografias e essa estratégia, né? Uma coisa interessante que você comentou é realmente a possibilidade, às vezes, de você não ter um acervo histórico, né, da história da cidade em si. Né? Porque e o interessante é o modo de você entender o como as fotografias elas conseguem transmitir, né, a energia e o sentimento daquilo que aconteceu naquele momento e pelos olhos de quem tirou a foto, que é um negócio mais doido ainda, né? E a interpretação de quem vê a foto, né? Assim, Quando vê a foto, quando vê a foto, isso. Quando a gente tem a oportunidade de mostrar, exatamente. E isso eu venho já há 14 anos, né, nessa labuta de pesquisar a história de Irecê a partir das fotografias e também a fonte do Correio do Sertão, que para mim é a fonte mais segura quando se fala de história de Irecê. Porque aí alguém pergunta, por que Irecê não tem, né? Assim, por que Irecê não tem a sua fonte? Irecê é uma cidade que é muito polarizada em questão de eleições partidárias. Isso vem política, né? política desde De antes de ser sempre. Irecê, né? Aqui já tinha essa polarização. E sempre que um mandato muda de lado, né, de grupo, parece que quer se apagar a história do antecessor. E nessa a gente foi apagando a história e estamos aqui sem ela, né? Entendeu? Né? Para você ver até que ponto a política ela pode, né, agir de maneira negativa de algumas formas. Ao mesmo tempo positiva, porque assim, foi a política que fez Irecê vir a ser o que é hoje, desde a questão burocrática, enquanto política, enquanto administrativa, como também a questão de comércio, né? Como a gente conhece, sabe que Irecê tem essa força. Então, assim, é muito interessante. Você falou aí do jornal Correio do Sertão. Para quem não sabe, Correio do Sertão é um jornal que começou na cidade de Morro de Chapéu em 1917, Isso. né? E é um arquivo histórico mais antigo que se tem aqui na nossa região, né? É o jornal mais antigo do interior da Bahia. Então, assim, e a nossa fonte de pesquisa para várias coisas. É um pouco difícil, porque ao mesmo tempo que se fala de Morro de Chapéu, fala do Ventura, que é uma cidade, né, que, para quem não conhece, é uma cidade considerada uma cidade fantasma, porque teve o seu auge no Garim, e depois hoje virou uma vila que tem espaços de ecoturismo, né? Sim. E a Irecê, né, que na época era Caraíbas. Então, assim,
se falava de uma região muito grande, porque o jornal tinha uma abrangência bem grande. Bem ampla, né? Interessante o seguinte, então vamos botar aqui porque que é o tema dessa prosa, né? Irecê. Quando é que surge Irecê? Quando é que Irecê começa? Quando é que começa a história de Irecê? A gente começou a botar algumas cronologias aqui, né, para poder a gente entender, né, a sequência lógica do processo. Então vamos seguir aqui, ó, 1910, não é isso? Isso. Porra, é tempo pra cá. É. 110 anos, 114. 114 anos atrás. Irecê começava a se organizar como estrutura. Já tinha aí já um juiz de paz, né? Juiz de Juiz de paz. paz, que era um cara que tinha a função de resolver questões pequenas, muitas vezes até prender alguém, né? Sim. Resolver questões de tipo pequenos furtos, delitos. Era o juiz de paz que fazia essa função. E não era alguém assim da área do direito, por exemplo, era alguém nomeado. Era alguém nomeado pelo governador, pelo interventor na época. Que naquela época fazia essa função. No caso, por exemplo, Irecê, que nessa época era Caraíbas, pertencia a Morro do Chapéu. Sim. Então, assim, a gente dependia da questão política e das decisões políticas de Morro do Chapéu nessa época. Sim. Que era a cidade maior e que Irecê pertencia. Entendeu? Por favor. Mas Irecê também, esse 1910, já é na Quixabeira, lá na Cambuí? Não, a Quixabeira, assim, aquela área, aquela região da Cambuí, já tinha algumas casas. Não era uma casa coladinha na outra, como a gente vê hoje, mas tinha um espaçamento, né? Como o povo fala, é logo ali, mas aquele logo ali que é 50 metros. Mas foi ali que nasceu Irecê? Eu não sei dizer, de fato, porque assim, tem uma história de que ficou acampado embaixo da quixabeira e tal. Eu vejo muito isso como uma coisa simbólica, sabe? Eu acho que não tem indícios históricos para a gente fazer esse tipo de comprovação. E algumas questões, inclusive, são duvidosas, que eu não quero entrar agora nessa polêmica, mas a gente não pode garantir. Então, assim... Legal. Porque quando a gente fala de história, a gente tem que ter um cuidado, porque uma história contada, se for não verdadeira, várias vezes, ela passa a ser verdade, e isso pode dar um prejuízo cultural lá na frente. Bom esse entendimento. Eu estava lendo isso hoje, no livro que eu estava fazendo. Isso é interessante demais, cara. Sim, aí, da década Mas de aí, 10, beleza. A gente está conversando da década de 10 e da década de 1914, da igreja, que foi um dos primeiros, né, prédios, uma das primeiras estruturas que foram construídas aqui na cidade de Irecê. Pronto, pegando isso do gancho que Renato falou, aquela rua ali, que é Tertuliano Cambuí, aquela rua ali. Por que é Tertuliano Cambuí? Né? Morou um senhor ali, tinha uma propriedade ali, que era o Tertuliano Cambuí, que era um garimpeiro de Gentil do Ouro. Sim. Que foi o cara que tinha uma capela na casa dele, que era ali naquela, não sei dizer ao certo, mas ali naquela redondeza ali, próxima a Cambuí. Para quem não sabe, ali o fundo da Cambuí é tudo lajedo, ali tem pedra, ali tinha água ali, que hoje é o bairro Novo Horizonte, ali era tudo lajedo por baixo. Você que é da área e sabe essa questão das pedras, né? Sim. Então, é isso. Então, Tertuliano Cambuí, ele doou, para quem não sabe, assim, voltando a falar da igreja, né? Em 1914, a sociedade já queria uma igreja, já era necessário. Tinha um padre que vinha de Morro do Chapéu, que ele vinha periodicamente para cá. Então a sociedade, as pessoas que tinham recursos naquela época, se juntaram financeiramente e decidiram que precisava construir uma igreja. Em 1914 eles arrecadaram ali a grana. Benigna, engraçado, uma mulher que doou o terreno para construir uma igreja, porque era uma herdeira da família Dona Dourado. Benigna. Benigna Silva Dourado. A avó da minha avó. Seja assim, bem-vinda, Dona Benigna. Ela doou o terreno e chama a atenção que esse tertuliano ele doou o santo, o São Domingos, e o sino da igreja, que foi colocado. Esse santo, dizem que tinha uma coroa de ouro e uma bengala de ouro. Sim. Certo momento, a Igreja Católica de Salvador pediu esse material para fazer um estudo. Isso mesmo. E isso não voltou. O ouro não voltou. Então, assim, outra polêmica, né, das questões que ficam aí. Mas eu não tenho como afirmar isso. Só que o que dizem é que tinha esse ouro no santo. Tá. Então, assim, o que eu tenho para dizer da igreja é isso, que é o prédio que seria... Era, né? Seria o prédio mais antigo da cidade. Observação, porque tem agora mais uma polêmica falando com relação a esse prédio, porque tiveram várias reclamações da maneira como foi feita,
né, o processo de reforma, dizendo que não foi respeitado, né, a história do próprio local, né, porque assim, o que ficou mantido lá como uma possibilidade de preservação foi uma história que é mais recente nisso. Isso. Então, o que era realmente história de lá de trás foi destruído e se perdeu o acervo histórico e se perdeu a capacidade de transformar aquilo num acervo histórico do município. A gente poderia pensar quando se fala de tombar um espaço, né, como espaço histórico, tem requisitos para isso. Então, quando foi demolido as paredes que eram de 1913, que eram as paredes de adobão, assim, adobão grandão. Estou vendo um adobo aqui, mas esse adobão não, bloco ecológico Esse da bloco. XRM Pré-Moldados, um bloco que vai trazer a melhor eficiência no processo de construção da sua obra. Mas desculpa aqui a parte comercial. Não, faz parte do programa a parte comercial, senão quem é... Eu só não queria perder a deixa, é porque o cara pede o amigo, mas não pede a piada, não é não, meu querido? Então, voltando a falar da igreja, a gente perdeu as características que poderiam servir de tombamento do espaço. Sim. Então, as paredes laterais, que eram o que tinha ainda de antigo. A parte da fachada, ela já foi feita nos anos 60. Então, assim, perdeu totalmente essa questão de apelo em relação ao caráter da construção. Entende? Entendeu. E aí a emancipação política de Irecê, ela vem acontecendo aí em 1920. Então, assim, porque, voltando a falar da polarização. Ó a polêmica de novo aí, nesse contexto. Explica melhor. Porque, assim, eu falo da história de Irecê e eu, muitas vezes, misturo com a história da família Dourado. Porque é uma coisa que está totalmente ligado, porque a terra, terreno... Eu tô nesse meio do Dourado aí também, brother. Como é teu nome? Breno Rebouças Motinho. Moitinho. Mas você é Dourado. Tem Dália Vasconcelos, né? Dália Dourado. Dália Dourado. Filha de Caetano. Filha do velho Caetano. Isso, Caetano exatamente. Eu dizer sua genealogia. E você é neto também de Tenente Wilson. Tenente Wilson. Tenente Wilson, vou perguntar agora a você. Sabe onde é que Tenente Wilson morava? Tenente Wilson morava, pela informação que eu tenho, o Tenente Wilson morava ali no centro da cidade, ali, onde era ali a AME, não, onde como é que chama aquela loja de roupas hoje ali, a Quilomania. Ali era a casa do Tenente, ali, que virou restaurante, né? Era entre a casa... Foi o Sadonana, lá atrás, que foi uma época que meu pai inventou de empreender, nada. Meu pai empreendeu. O Sadonana era teu pai? O Sadonana era de meu pai. Que coisa. Meu pai, quando ele foi interessante, quando ele veio de Camaçari, meu pai é arquiteto, se formou, e ele veio para Irecê através da época do Projeto Cura. Né? Então, meu pai ele veio para Irecê emprestado pelo governador, recebendo um salário da prefeitura de Camaçari. Ele foi, digamos assim, ele foi solicitado pelo nosso querido amigo ACM. Sim. Tá entendendo? Tipo assim, a ACM pegou lá e mandou uma carta e falou o seguinte: libera esse rapaz aí para poder tocar esse projeto lá, que tá precisando dele. E aí mandou o PPO para cá. E ele veio para aqui coordenar o projeto Cura, né, que era uma implementação de várias residências de drenagem urbana, de praças, né, de infraestrutura urbana, que meu pai era arquiteto urbanista dentro da cidade de Irecê. Mas você fala assim, parece que seu pai... Fica parecendo até que seu pai veio pra cá, mas seu pai não, era meu daqui... pai ele voltou pra aqui, ele voltou pra cá, é o filho do tenente. Ele foi para o Camaçari, estava trabalhando lá, ele se formou em arquitetura em Salvador, né, daí começou a trabalhar como arquiteto, né, urbanista na prefeitura de Camaçari, e dentro desse contexto ele foi convidado, né, a vir tocar esse projeto Cura, porque era um projeto que ele já tocava lá em Camaçari. Certo. Através da prefeitura de Camaçari. E ele veio para cá para tocar esse projeto aqui. E daí ficou. Pode crer. Vamos voltar para os anos 20? Os anos 20. Pronto, então. Aí é a emancipação emancipação política de Irecê. Vamos falar sobre isso agora um pouco, né? Então, a polarização, ela alimentou, de certa forma, a necessidade de que Irecê virasse a ser uma cidade independente de Morro do Chapéu. Sim. Nos anos 20, a polarização entre o que era a família Dourado aqui em Irecê e a população de Morro do Chapéu ficava oscilando quem ganhava a eleição. E sempre quem perde recorre à justiça. Isso aí não é de agora que começou isso, não. Isso aí é antigo. É de longa data, né? Quem perde não aceita. Aí vamos atrás da justiça. E aí, nesses anos 20, o Senado e o governador Góes Calmon, eles já viam essa região como uma região promissora. E a influência da família Dourado, né?
visto com o coronel Terêncio Dourado, que era o cara da polícia, mais Teotônio e Aristides Moitinho, que era um fazendeiro muito rico, ele já tinha influência no governo do estado. Então, essa questão de rivalidade, ganha eleição o povo de Morro de Chapéu ou de Irecê, fez com que Irecê passasse a ser um novo município. E aí eles deram a emancipação, o governador deu uma emancipação a Irecê, tendo a primeira eleição já em 1926. 1926. Aí esse Aristides já ganhou a eleição, já foi o primeiro já virou prefeito já. Já virou prefeito. Aí depois Irecê teve uma nova eleição, 2 anos, porque era bienal o mandato. E aí, 2 anos depois, Teotônio, que era também um cara que trabalhava na emancipação política de Irecê, não é à toa que o nome da praça da prefeitura é Teotônio, em homenagem a esse cara, ganhou a eleição também. Só que, aí eu já falar com você depois dos anos 30. Anos 30, Getúlio... E a restauração da emancipação política de Irecê. Porque entre o que? Estado Novo, né? Getúlio toma o poder e aí deixa de ter eleições municipais e eleições estaduais e passa a ele indicar quem era interventor, no caso do Estado. Sim. E no caso do município... O interventor do Estado indicava os interventores dos municípios. Isso, e dos municipais. Então aqui em Irecê passou a ter também indicações. Né? Então, assim, esses anos 30... Em 1930, isso. Isso, o Brasil inteiro teve essa foi questão. Na época da ditadura militar. Não. É época do Estado Novo, de Getúlio Vargas. Isso. Aí quando chega em 33, Juraci Magalhães, que foi também um interventor, ele concedeu a Irecê agora a restauração da sua emancipação política. Né? Passando Irecê agora a pertencer agora não mais a Morro de Chapéu, e sim a si próprio. Certo. Em 26, Irecê já tem o nome Irecê, porque você pode perguntar, sim, quando é que é Caraíbas, quando é que é Irecê? Quando em 26 Irecê passou a ser cidade... Técnica. Um alarme, né? A geladeira. Então, em 26, quando Irecê passa a ser cidade, Irecê passa a ter um nome, que antes era Caraíba, era Vila de Caraíbas. Aí passou a ser Vila agora de Irecê. Sim. Em 38, todas as vilas passaram a ser cidade. Então, Irecê, de fato, né, pode-se dizer que é a cidade de Irecê a partir de 1938. Sim. Entendeu? E aí a gente tá o quê? Como é que tá aí? E aí, 1938, restauração da emancipação política. Isso. 1940, desenvolvimento da cidade. E aí, Irecê, ela começa a se desenvolver através da agricultura. E aí vem a agricultura do algodão, puxando como uma forte tendência na região, né, nos anos 40. E além disso, mais algumas culturas. O feijão acho que era muito incipiente nessa época ainda. Anos 40, cara, assim, a gente tinha uma agricultura de fundo de quintal ainda, uma produção muito pequena. Tirando alguns produtores de algodão, que muitos deles, inclusive, de Morro de Chapéu, que produziam algodão aqui em Irecê. Sim. E aí, só que o que impedia o aumento da produção era escoar a produção. Para onde iria, né? A gente aqui... Não tinha estrada. Não tinha estrada, não tinha... E como é que fazia a produção? A gente ficava dependendo, muitas vezes, da estrada de ferro, do trem, que tinha já uma estação em Jacobina, se não me engano, França, o nome da estação. Então, assim, era muito distante. Existia uma estação de trem em Jacobina que levava até Salvador. Levava até, se não me engano, Iaçu. E de Iaçu para Salvador, né, para Calçada. Eu acho que não era Calçada lá em Salvador, que era a estação. Então, isso é a dificuldade de se produzir algodão e para onde mandar. Sim. Então, só que no final da década de 30, mas com mais interferência no início dos anos 40, inaugurou a estação de Mundo Novo. E aí ficou mais próximo daqui da nossa região. Sim. Então a gente passou a escoar a produção para Mundo Novo. Através de ferrovia de Mundo Novo. Agora para você ver, cara. O interessante é a gente, quando a gente está falando aqui de um processo de ferrovia, porque quando a gente está falando aqui de um processo logístico, o ferrovia é um modal fantástico, onde você tem uma redução de custos. Você vê que países desenvolvidos optam muito por essa opção através do metrô, através dos trens, mesmo os trens de alta velocidade. E o Brasil, lá atrás, tinha uma estrutura, né, que ela foi
simplesmente abandonada e chipada e destruída e acabada. É. A gente pode falar isso aí num outro podcast, mas em relação à questão da influência do petróleo, das estradas, do pneu, do caminhão. É muita prosa do que tá Então aí. essa foto aqui é dos anos 70, vê aqui, ó, Nobelino aqui, era o prefeito na época, e aqui é o calçamento da Aurélio José Marques, né? Essa usina aí, Nobelino da rádio? o pai, o pai de Nobelino Filho, Ele era aí prefeito nessa essa aqui ele é prefeito na época. Aqui é 71, 72. Essa usina aí, ó, onde está hoje é o Fiesta, a galeria, ou seja, Sim. na frente do Catingueiros, o fundo lá é o Catingueiros aí dessa usina, entendeu? Pra gente entender onde é essa. Usina De descaroçadeira de algodão. Então, assim, eles faziam o primeiro trabalho para depois a produção. Nessa época aqui... Mas aqui a gente tá falando dos anos 70 aqui já. Essa foto dos anos 70 é A gente só... tá falando do Shop Fiesta, É. que onde é o Shop Fiesta hoje era uma usina de algodão. Exatamente, Isso. exatamente. Mas é isso, Então, ó, o Irecê, a gente vem lá para cá em 1940, um processo de desenvolvimento através da agricultura, do algodão, de outros processos. Então, Irecê ainda era muito carente de prédios, assim, que desse tipo, orgulho para o ireceense dizer que era de Em 1950. Aí a gente já chega na década de 50, que 3 prédios, principalmente, foram construídos aqui de relevância. Um foi o... Depois a gente vai falar mais sobre essas fotos, né? Que estão passando. Certo. Um foi o Hospital Regional, uma obra que, por muito tempo, foi um elefante branco, né? Que é esse aqui, ó. Tu lembra desse hospital, Breno? Ou não? Você lembra desse hospital? Quer dizer, quando eu cheguei aqui ainda tinha um hospital antigo. O antigo. Depois acho que foi Jacques Wagner que inaugurou. Eu acho que o hospital. A diferença aqui desse hospital básico, né? A gente vê que tá cheio de mato, né? Aí, porque essa foto foi tirada em 57. 57. E nessa época o hospital não estava funcionando. Era um elefante branco. Não funcionava. Não. E aqui ele era virado... Esse era o hospital municipal? Esse é o hospital regional. Regional. Aí isso é aquele ali no centro da cidade. Mário Dourado. Mário Dourado. Mesmo lugar. Hospital Regional Mário Dourado Sobrinho, que hoje é o que atende todas as especialidades médicas no centro da cidade. Era essa gatinha. E depois ele passou a atender todas as especialidades médicas, só que nos anos 80, né? Aqui nessa época, não. Ele era virado para, como é que se diz? Para aquela pracinha que tem lá na frente do outro lado. Não, assim, o posicionamento dele aí era diferente do que é hoje. Hoje ele é virado para o poente, não é isso? Sim. Nessa época ele ficava virado para lateral. Sim. O nascente ficava virado para cá, entendeu? Entendeu? Ele não é, hoje ele é para cá. Sim. E antes ele era assim, o desenho dele. A frente dele era para o outro lado. Para o outro lado. Então, assim, aí é o hospital regional, essa foto. Então, Breno, assim, além do hospital regional, tem a prefeitura municipal, que é aquela que fica lá na praça da prefeitura. Que hoje é o acervo, não. É esse aqui, que é o memorial, onde tem hoje o memorial, o escritório de São João, hoje funciona isso. Já funcionou biblioteca, arquivo público. E quando foi construído... Eu lembro que na época que eu fui me alistar no exército, era aqui do lado. Tinha passou a ser aqui. Era do lado aqui do alistamento. Aqui, nessa época que ele foi construído, ele ficava do lado direito, para quem está de frente, no caso do lado esquerdo da obra. O gabinete do prefeito. Produção, consegue um gelinho, por favor? Ou seja, o gabinete do prefeito, a prefeitura funcionava do lado esquerdo do prédio. Do lado direito funcionava a Câmara de Vereadores. E aqui era o acesso também à Câmara de Vereadores. Sim. Então esse prédio foi um prédio muito moderno. Era um prédio que também dava acesso à Câmara de Vereadores, porque a Câmara de Vereadores também funcionava aí. Não, a Câmara funcionava aqui. Isso era a prefeitura, quando foi construído. Sim. Isso era a prefeitura e também Câmara de Vereadores. Sim. Aqui era o acesso lateral. Olha que o povo é eficiente, velho. Tá vendo? Para reduzir custos, era tudo pertinho. E esse prédio, na época, foi assim, foi uma imponência, né? Foi quando Irecê entrou no mapa. Foi a parte disso. A gente tá falando aqui em 1950, né, cara? Ele foi construído em 53. É interessante que quando a gente tá falando, a gente vai um pouquinho mais para frente agora. A gente tá falando aqui em 1950, 1960. É interessante porque, assim, quando a gente vai entender a questão da população da época dos anos 70, 60, 70 para cá, para hoje, os anos 80. É interessante porque é o seguinte, quando a gente tá falando aqui os anos 60, Irecê não era só Irecê. Era Irecê, João Dourado, Morro de Chapéu, América Dourada. Era um balaio de gato. Morro de Chapéu não, mas assim... Morro de Chapéu é porque se separou, né? Sim, aí Morro de Chapéu ficou então, você separou de Morro, mas Morro ficou no seu canto lá, ainda ficou quem? Irecê, América, João Dourado, Lapão, que mais?
O lado de cá todo do Rio Jacaré, vamos falar assim, que é De América Dourada pra cá. América Da Dourado, ponte lá, da ponte de América pra cá, que separa Morro de América. isso. Lá em Canarana, né, tem um povoado que é vizinho, de um lado do Rio Jacaré é Canarana, do outro lado do Rio Jacaré é Irecezinho. Irecezinho, eu acho interessante demais. Irecezinho era Irecê, porque pertencia a Irecê, né? Assim, quando Não, Irecezinho, Irecê. E hoje Irecezinho, ele é pertence a Lapão. Pertence a Lapão. Então é isso, pertencia a Irecê. E a diferença de Irecezinho para Canarana é uma ponte. É isso, porque as margens do Rio Jacaré pertenciam a Irecê, entendeu? Sim, e quando o Lapão ficou independente, agora entendi. Entendeu? Irecezinho ficou para Lapão, entendeu? E continuou a margem de Irecê separando de Canarana, que era a margem do rio. O Rio Jacaré, exatamente. Entendeu? Entendeu, cara. Então, isso, assim, você está falando da população, que chama a atenção, né? Chama atenção, cara, porque é o seguinte, a gente tinha lá 80 mil pessoas, né, lá atrás. Porque era muito maior também, era uma quantidade muito maior de, digamos assim, uma extensão territorial muito maior. Coloca, por favor, MacGyver, aquela foto de Irecê visto de cima, de 75. Aquela imagem de Irecê. Essa aí. Eu acho que é muito interessante pra gente conversar essa imagem, porque essa imagem foi feita pelo Air Force, né, o avião norte-americano, que voou aqui, sobrevoou a região em 75. 1975. E aí essa foto aí eu Olha que massa. Recortei. Tipo um drone aí, né? Eu não tava aqui pra botar meu drone. Pô, mas 1975, tu já tava vivo, Renato? Tu já tinha saído dos ovos do papai já? Aí, Renatinho, nasceu quando? Que ano? Nasci cedo, pô, nasci 60. Eu pensei que nasci em 8, 7 da manhã. Você tinha 15 anos, só não tinha tecnologia do drone ainda, não tinha pego ainda a tecnologia high tecnológica do ZT. Mas já pensava alto. Então, a Irecê, nessa época, a gente pode até dizer que Irecê tinha perto de 80 mil habitantes. Só que... 80 mil habitantes. Deixa eu falar aqui que em 1975... Irecê tinha 80 mil habitantes. Entre 70 e 80 mil habitantes. Existem estimativas que dizem 80. Eu acho exagerada, mas porque não tinha um censo bem feito nessa época. Esse aqui é 1º de janeiro, não? Peraí que eu vou explicar. Desculpa, tá curioso. Desculpa a curiosidade, né? Porque o cara vê a foto assim. Então, assim, Irecê, a sede de Irecê tinha em torno de 15 mil habitantes. A sede, que é essa foto aqui, nessa época, em 75. Mas Irecê tinha Lapão, São Gabriel, João Dourado, né, que pertenciam a Irecê. Então, todos esses povoados desses outros, que são cidades hoje, também pertenciam a Irecê. Então, quando se somava todas essas cidades, chegava perto da população que a gente tem hoje. Sim. Só que, olha aqui, você ficou curioso pro tamanho da cidade, essa linha aqui que a gente percebe é a 1º de janeiro, e essa outra linha aqui é a Santos Lopes. Em 74... Isso aí em 1975 você já tinha as duas avenidas já bem definidas. Porque a Santos Lopes ela foi construída para fazer a ligação da cidade à BA. A BA foi inaugurada em 74, o asfalto. Então, a BA, que você fala BA, o asfalto. 052. 052, que vai até... mais claro aí, onde estão essas avenidas? Porque é interessante o seguinte, eu vou lembrar agora da história de papai. Papai disse que antes, quando eu fui estudar, naquela época a galera estudava aqui, né, quando eu chegava a uma certa idade, a galera, vai para Salvador estudar no Colégio Interno 2 de Julho. Sim. O apelido de papai era Morubixaba, tá ligado? Porque ele parecia um índio e ele tinha um colchão de lã de barriguda. E não era todo mundo que tinha um processo desse, tá entendendo? Então não era uma coisa comum, né, dentro do contexto daquela época. Então, Irecê nessa época aqui, já posso dizer que Irecê já tinha entrado no mapa. Porque antes disso, a gente não tinha tantas referências da cidade. Mas, na década de 70, um acordo entre Antônio Carlos Magalhães e os políticos aqui da época, que a predominância era da família Dourado, fez com que eles desenvolvessem um projeto para que Irecê se tornasse uma cidade polo para uma região. Então, eles trouxeram melhorias para a cidade. Eu destaco a BA 052, que é a Estrada do Feijão, que eu acho que ela fez com que realmente Irecê pudesse escoar sua produção. A Estrada do Feijão está falando de 1974. 74. Que realmente nos abriu as portas, né, a proximidade para Salvador, para que a produção pudesse, para que a gente pudesse escoar a produção de feijão para os grandes centros. Né? Então, assim, volta, por favor, Maria, por favor. Então, assim, eu destaco aqui também a construção e a inauguração da Chesf.
Sim, porque companhia, né, hidrelétrica do Vale do São Francisco. Isso porque teve a Sobradinho, né? A barragem de Sobradinho, e a energia de Sobradinho foi sendo distribuída e aqui chegou pela Chesf pra gente. Então, só para você ter noção, até 74, aqui a energia era de gerador, a parte de gerador, que desligava às 10 horas da noite. Ele dava o primeiro sinal, às 10 da noite, aí contava 10 segundos, ligava de novo. Depois de 10 minutos, segundo sinal, ligava de novo. E a terceira vez ligava definitivamente. Então quem estivesse na rua tinha Meu que pai me contava. correr para casa. Meu pai me contava. Meu pai 10 me e contava 20 mais ou essa menos história. era o fim. Até o outro dia, né? Porque assim, Nessa época a galera morava no canal, não era nem aqui nesse, né? João Dourado, né? João Dourado. Nessa época era canal. Era canal. Nessa época era canal. Isso. Que é da família a Idália, Caetano, é de lá de João Dourado, né? Os pessoal da sua família. Então, assim, pra você ter noção, essa linha aqui, ó, vendo que todo mundo aqui, Avenida Raimundo Bonfim. Aqui é o que hoje, já essa linha, existia é a Avenida Raimundo Bonfim. Não era a Avenida Raimundo Bonfim, isso aí era a pista de pouso. Antônio Carlos Magalhães, quando veio pra cá, ele pousou, um avião que pousou aí, na Avenida Raimundo o que hoje é a Raimundo Bonfim. Entendeu? Raimundo Bonfim. Aqui, ó, ali, ó, o nome ali é Avenida Raimundo Bonfim. Essa linha aqui, ó, também essa linha aqui. Chegando? Subindo é o caminho Primeiro de janeiro ali mesmo. Porque, e ali é dentro da Santos Lopes. Porque aqui, ó, aqui mais ou menos, é a Praça João 23. Sim. Que é a saída de Irecê. Nessa época aí, era a saída. Então você tinha a opção, aqui para pegar a Coronel Terence Dourado, tinha umas ruas por dentro que saía na Raimundo Bonfim, que era roça. Eu lembro que meu pai falava, cara, que ali a casa de vovô, né, vô Wilson, era ali no centro da cidade, onde hoje é a Quilomania, mas ali a AME era a roça era o curral do Velho Aurélio. Terminava ali. Não, a cidade era muito então, limitada. Imagina que a AME de hoje era o curral do meu bisavô, né? A galera criava as vaquinhas lá. Tem uma foto, depois eu vou mostrar. Passa, por favor, Magabi, para a próxima foto, só para a gente fazer um comparativo. É mais ou menos da mesma altura essa foto da outra. E aí? Essa foto é mais ou menos da mesma altura. Olha o Raimundo Bonfim que tá agora, tá vendo, Renato? Olha o Raimundo Bonfim que tá agora. Tá dentro da cidade, entendeu? Volta, por favor, só para fazer um comparativo. Ó. É mais ou menos a mesma altura da foto. Ou seja, na mesma época, Irecê, como município, tinha a mesma quantidade de pessoas. Por quê? Porque tinha uma territorialidade muito maior. Né? Isso. Você vai falar da água? Em relação ao que? A água? A água salgada. A água doce, ela chegou aqui, eu lembro que nos anos 80, todo mundo que vinha aparecer reclamava da água daqui. Por quê? Porque a água daqui, inclusive, ela vinha dentro de um processo de uma água de poço. E a água da região de Irecê, ela tem uma característica de ser uma água dura. Né? Então, na hora que você vai tomar banho, meu irmão, haja sabonete, meu parceiro. Você faz o sabão, você pode esfregar e chama por Deus, meu irmão, porque o sabão não sai. E você fica com a pele que nem canela de pedreiro, assim. Exatamente, seca, né? a pele fica ressecada e seca. Que é água de poço. Por quê? Por causa do sal da água. Então, em Irecê, eu lembro que a galera, quando eu era menino mesmo, a galera comprava os pipas de água doce. Então, assim, até chegar a adutora que veio de Miroróis. Irecê é uma cidade de gente resistente, porque a gente vive realmente num lugar que não tem água. A gente teve que recorrer a adutoras. Primeiro a de Miroróis, depois a do São Francisco, para nos abastecer de água. Porque se não fosse isso, meu irmão, como é que seria aqui? Você lembra, né, Breno, que a gente comprava muitas vezes água, vinha a carroça com 2 túnel no fundo. Sim. Né, para vender água. Que a água muitas vezes vinha do Ibaí. E aí tinha uma água doce muito boa do Ibaí. Aí a gente comprava para beber. Era a água de lá. Porque a água de poço aqui ela era salobra, né? Não tinha qualidade. E aí foi quando veio a Miroróis. Eu não sei se isso já vem dentro do contexto dessa força política da família Dourado, junto com a estrutura de ACM. Porque aquela coisa, velho, muita gente fala mal de ACM. Agora, para nossa região, né? Foi um camarada que ele trouxe o desenvolvimento. Quando a gente fala aqui da BA, né? 052, quando a gente fala aqui da adutora de Miroróis parecer, pô, foi o cara que trouxe água doce, meu irmão. O cara que estava preocupado com a gente. Eu não vou discutir questões ideológicas, não é essa a questão, mas em relação à questão de produtividade para a região de Irecê, o que a ACM fez foi assim, foi a base para a cidade. Ele colocou energia e colocou água, não só Irecê, mas vários povoados de várias cidades que hoje são cidades, né? Esses vários povoados foram colocados a partir disso. Se usou isso de caráter político ou não, eu não vou discutir isso aqui agora, mas
Em relação à produtividade, sim. Tem alguma coisa que tá tocando Rapaz, aí que não fantasma aí, deveria né? estar tocando. É o horário dos comerciais. É. Então, assim, Breno, eu acho que a gente minha pode... mulher, velho, pega lá de liga lá. Tá com ela ali. É minha patroa, e agora eu atendo ou não atendo? Meu Deus do céu! Ué, atenda, cara. Eu caiu a ligação, não consegui Tá atender, precisando não. de você. É, pode ser que ela precise falar comigo. Deixa eu ver se ela vai precisar. Se ela ligar de novo, eu atendo. Pronto. Certo, eu acho que Ela agora, não Breno, a ligar. gente pode entrar nas fotografias e discutindo Sim, elas, sim, certo? sim. Assim, e mostrar lugares e discutindo sobre elas. É porque as é isso, fotos. cara, é interessante de ver isso aí, porque, por exemplo, Irecê ele já teve vários rótulos, né? Irecê teve o rótulo já da capital produtora de feijão, e a Irecê já teve o rótulo Sim, de produtor nacional, mundial de mamona. mamona. Tá entendendo? Então, a gente tá falando aqui não só de um político que ele teve, através das suas ferramentas, como dar o seu apoio no que tange a isso, mas uma população guerreira, meu irmão, que com poucas ferramentas que tinha, né, dentro da estrutura, conseguiu fazer diferente e tornar um processo de produção, porque lá atrás também teve outros subsídios que eram fornecidos para a produção, que hoje não acontece de uma maneira tão simples, né? Isso. O governo sempre teve alternativas para se manter o homem no campo, né? Senão a gente ia inflar ainda mais a cidade grande. Então, assim, para segurar o homem no campo, a gente tem que produzir aqui. Então, assim, alternativas foram criadas para a gente aprender a combater a seca e sim a conviver com o semiárido. E aqui é um povo aguerrido que consegue fazer isso, de fato. Senão a gente não estaria aqui. Com certeza, né, irmão? Então vamos para as fotos? Bora. Que aí eu acho que aí a gente vai discutindo, né? Foto por foto. Essa aqui, por exemplo. Vocês sabem dizer onde é essa foto aí? Rapaz, não tenho nem ideia. Mano. Qualquer um pode opinar aí, pra gente dizer. Essa foto aqui é o que seria Primeiro, a Avenida Professor Joel Lopes. Se tornou a Rua Professor Joel Lopes. Porque ele foi projetada para ser uma avenida, era para ser duas vias. Tanto que você vê lá perto da Ayrton Senna, ela é dupla. sim. Só que a população ali foi pegando cada um seu pedaço na frente, pedaço na frente e encurtou. E a gente não tem como mais hoje vir a ser uma alternativa a Cambuí, né? Porque é uma paralela a Cambuí. Era uma paralela a Cambuí. Então, essa é a Joel Lopes dos anos 70. Dos anos 70. Pode passar a próxima, Magai. Essa aqui, se alguém quiser. Aí agora você. Meu irmão, era difícil trabalhar com explosivo. Difícil nessa época aí, irmão. Imagina, irmão. Imagina pra essa galera aí, brother. Quer ver como é que a galera depois. Imagina a merda pra poder você detonar uma porra dessa aí. Você não tinha material explosivo, você não. Cadê o martelete aí? Nada, meu irmão. Aí o camarada com um negocinho de mão, com a marretinha aqui, brother, ele bate e gira, bate e gira. Eu acho que tinha semana, brother, o cara bateu a semana pra abrir um furo. Eu acho que tinha alternativa de botar o pneu, botar fogo, né? Assim, botar fogo, dar um choque térmico com água, não é isso? É uma das maneiras que o pessoal usa pra poder quebrar a rocha também. O que acontece? Aquela história do choque térmico. E do que acontece? Inclusive o pessoal às vezes me liga, não, como é que a gente vai fazer um serviço de desmonte de rocha aqui? Eu falei, irmão, você tem paciência. Pela burocracia de se trabalhar com explosivo hoje, quando um cliente me liga falando assim, meu irmão, preciso fazer um plano de fogo aqui pra gente fazer um desmonte. Eu falei industrial? Ele fala, não, é residencial. Eu falei, pera, vamos encontrar outra maneira, porque a parte de burocracia para explosivo é muito complexo, entendeu? Então, por exemplo, lá atrás, o que, é que o pessoal também fazia muito? Você vai fazer uma fogueira ali em cima, aquecer, e depois que ele está bem quente, você vai jogar água fria, você vai dar um choque térmico. Ele vai rachar a rocha. Vai rachar a rocha. E depois disso, hoje você tem equipamentos, rompedor hidráulico, picão, equipamentos hidráulicos, você vai romper. A gente está falando aqui essa foto de 1977. 77 não tinha rompedor hidráulico, não tinha escavador hidráulico. Aí era no braço. E aquele carro Aero-Iris? Acho que Aero-Iris. Tipo rabo de peixe, né? Rabo de peixe. Esse aqui, cara, essa pedra aqui, isso aqui era perto da lagoa chama de Lagoa do Vivi. E é a Ayrton Senna hoje. Nessa época Ayrton Senna hoje. Nessa época era Presidente Dutra o nome dessa praça. Aqui, ó, nessa entrada aqui, acho que tem um bar aqui. Que ali do lado da Ayrton Senna tem um camarada ali. Aqui é entrando pra Joel Lopes. Pra lá. Ali na Ayrton Senna, logo depois da Ayrton Senna, que a gente tiver a curiosidade de passar lá. Seu Zezinho, melhor tripa frita de Irecê. Nunca vi negócio daquele, não. É uma rua de fumacinha.
Seu Zezinho, rapaz, o camarada é uma figura ilustre. Tá entendendo? Pense na melhor tripa frita que você vai comer na cidade aí. Vai passar. Pronto, essa foto aí, essa foi a primeira prefeitura de Irecê. Primeira Às vezes as prefeitura pessoas de confundem e pensam que ele... Essa marca aí? Porque é o seguinte, aí essa foto foi de 2001, foi quando foi feita a demolição. Achei Do que prédio. era 2000. Entendeu? Então, aqui, hoje é aquele bequinho que tem Flávio Lan, O prefeito de Jaci era Beto, né? era Beto. Beto fez a Beto. demolição. Então aqui você vê que tem a máquina lá dentro, ó, ao fundo. Aí foi quando eles estavam fazendo o beco, que vai até a Avenida Caraíbas, que é ali Flávio Lanches, aquele bequinho. Sim. Esse poste aqui tá lá até hoje, ó. Se você for lá, esse poste Isso aí ainda tá... é onde mesmo? Isso aqui é aquilo que Flávio Imagine Lanches... que Flávio Lanches está aqui na esquerda, aqui, do lado Flávio Lanches desses, tá aqui mais ou menos. do lado desses falsos cadáveres aí. Daqui pra cá. É esse bequinho Ninguém aqui morreu, graças a Deus. Que os Entendeu? cadáveres Tem são todos Fonfon falsos. ali. É isso mesmo? É falso? vende Os cadáveres óculos. ali? Tem. Sei. Pronto, aqui. Paulo Freire. Paulo Freire, exatamente. Paulo Freire eu acho que foi quem comprou esse espaço aí. Quem adquiriu na época. Então essa foto é de 81. Aqui foi a primeira prefeitura. Muita gente confunde, pensa que a primeira prefeitura é aquela que é o prédio amarelo lá e tal. E aí, foi a primeira? Essa aqui foi a primeira, que foi desde 26, a prefeitura foi administrada inicialmente aí. E aí até 53, quando passou a Depois veio CS. pra cá. Em 53 passou a Essa CS. já é na... Já a segunda. Que é ali no Qual centro local? da cidade, ali na praça da prefeitura, ali na praça do centro. Ali, né? Que hoje é o escritório do São João, que é onde eu trabalho, inclusive lá. Onde é o acervo municipal, né? Onde tinha a biblioteca. Isso, biblioteca, arquivo público. Essa foi a segunda prefeitura. Então, essa foto já passou, né? Pode passar para a próxima. Essa aí. Opa. Já foram todas? Tá, o hospital. Essa foto aqui eu acho que é interessante, essa foto. Foto cosmonauta. Essa- Tá vendo? Não. Essa foto aqui foi Rapaz, do... parece comigo. Hoje eu fui buscar minha máquina lá, hoje lá no nosso amigo Nélio Motos, o melhor mecânico da cidade de Irecê. Ele quer aqui. Esse aqui, meu cara, irmão, ó. hoje eu fui pegar minha cervejinha lá, eu fui pra casa dando aquele meu rolé, eu cheguei, fui emocionada. Desde que eu tinha tomado meu tombo de moto, que eu não dava um rolé. Peguei minha cervejinha, pá, no estilo. Quando eu cheguei na pauta de casa, ela acabou a gasolina. Essa foto aqui, Foi, cara... bota pra dentro, depois ela te bota ela pra dar rolé de novo. Então, Que cara... mentiroso. Ei, vamos concentrar aqui no trabalho. E essa foto aqui, velho, Sim. eu acho, chama pra mim muita atenção, porque eu acho essa foto uma estratégia de marketing muito bem feita. Inclusive tá cortada. Tá cortada, eu acho, né? Ela tá cortada aí. Então, Só faltou um I ali na frente, ou seja, irresponsável. Irecê. esse cara aqui, ó, velho, é João. João é o pai de André. João do foto. Pai de Andrezinho, Andrezinho ACM. Joãozinho, uma lenda da fotografia de Irecê. Sim. João de Ambrósio. João de Ambrósio. João do Foto pai de Cosmonauta. Andrezinho. Então, assim, essa aqui é a estratégia de marketing. Eu vejo um Fusca, Pai de André e pai de André, de Tem Rodrigo. mais, tem um... Tem uma galera aí. de Ambrosio. André, quem te conhece mais, né? Tá mais no Esse mais de Fusca, mão, essa moto pertencia a uma empresa, entendeu? Pai de Júnior. Então, assim, essa foto foi na inauguração da BA. Essa foto é de 74. Entendeu? Então, foi uma foto feita para o marketing da foto cosmonauta. Essa foto aí. Eu acho sensacional. Parece aqueles filmes, Magabe estava até falando, um filme americano, né, dos anos... Parece. Tem uma pegada... Essa moto, esse Fusca. E eu adoro Fusca, velho. É difícil falar sobre isso. Passa para a próxima aí. Pra gente... Pronto. A gente falou dos anos 50, né? Essa foto dos anos 50, aqui em Irecê. Esse cara aqui, ó. Meu pai, em 57, meu pai com 19 anos, Pedrinho, Pedrinho. com 19 anos, na feira. E aqui, ó, essa casa maior aqui, tá vendo esse pé direito mais alto aí? Sim. Aí era a casa de Zeca Menezes, que hoje é aquele prédio mais alto que tem no centro da cidade, que é uma farmácia, ali perto do Acarajé do Tião. Sim. Tem aquele Ali prédio da mais esquina ali, subindo ali pra rua da rádio. Aqui, aí é porque não existia a igreja ainda, tá vendo esse povo aqui? Tá na região onde hoje é a igreja matriz. Sim. Então aqui era a feira da cidade. E Irecê já, nos anos 50, já despontava já, enquanto feira. Assim, Rapaz, eu região lembro toda. da feira de Irecê, era fantástica, brother. Quando, tipo, aquela coisa, fantástica, mas era, porque era muito grande e era diferente. Eu lembro quando eu Loucura, era né, menino, que a galera falava assim, vamos pra feira. Quando eu chegava lá, que tinha ali, mamãe, dia de segunda-feira, eu trabalhava na Arquidec ali. A Arquidec ficava na frente do Armazém Paraíba. Sim.
E aí você subiu o bequinho ali e você tava na Praça das Carnes. Tipo, era assim, você tinha uma praça que só vendia carne, brother. Como assim? Era o resto da cidade. O centro da E cidade era agregado, todo carne, espalhado frango, de tudo. carne, Ou frango, então, ou porco, seja, essas se coisas. você pesquisasse no centro da cidade, até que chegou a prefeitura, mudou, né? Mas assim, a cidade, dia de segunda-feira, ninguém entrava, meu irmão. Era banca pra tudo quanto é canto, Pra você ter e noção, espalhada, e eu lembro disso aí, eu achava massa, tá o ligado? Eu não centro vou todo, mentir, o o centro centro todo todo, era mano. banca. Ali, ó, começava ali onde era o Colégio Dermi, que hoje é o que mesmo ali? Eu nem sei, universidade, eu acho, alguma coisa. Naquela praça ali na entrada da Já cidade, foi o Cometa. que já foi o Cometa. Aí você pode ir até o ponto do Mocotó, que hoje é já no início E da Prefeitura de subir Cambuí. ali até perto da cooperativa, Aí você da vinha até praça. a Codevácio ali, aquela rua ali, Ângelo Dourado, tudo ali era. A próxima foto eu acho que até tem uma feira mais recente. Essa aqui, ó. Mais fácil da gente entender. Dá pra entender onde é essa foto aí, vocês? Pô, mas não dá não vou mentir pra morrer preto. Dá pra ver uma placa da Crush. É, Já tomei refrigerante da Crush. acho que é Crush, né não? É Crush, Crush. é Crush mesmo, assim, a pronúncia. Refrigerante de laranja. Eu me lembro. Difícil. Eu me lembro. Aqui, cara, é o seguinte, aqui é a Ângelo Dourado, que hoje aqui é um ponto de ônibus de Lapão e tal. Tem aquele ponto de ônibus de Agora Lapão. tá todo mundo de branco, de branco e preto assim mesmo, é porque Panificadora Santos. na época não tinha muita cor, não. É porque Era panificadora de Santino. ou porque a foto é preto e branco. O quê? O que você tá falando? Porque tá todo mundo de branco, é porque a foto é A foto é preto e branco, mas as pessoas vestiam muito branco mesmo. Pô, Você tá muito verde, você tá muito verde. eu tô esticado. Tá. Mas entendeu? Essa é a Licínio Barreto com a Ângelo Dourado, entendeu? Sim, A rua Licínio Barreto, que é aquela que vai dar lá na Praça da Prefeitura, lá embaixo. E aqui sim. é a Ângelo Dourado, que tem um ponto de ônibus que vai pra Lapão. Que vai pra e Lapão. tal. Entendeu? Aqui tem. Hoje Aqui tem o Ipelojão aqui do lado de Caguinho, o Pão de Deus pela Lapão e do lado esquerdo aqui. Exatamente. Aqui tem hoje um mototáxi, um Sim. sinuca, né? Entendeu? Entendeu onde é? Entendeu? Massa. Passa pra próxima. Essa foto dá pra entender onde é aí também, não dá? Casa dos Retalhos. Pronto, essa foto é de 76. E a Casa dos Retalhos está no mesmo lugar até hoje. Sim, eu sei onde é a casa dos detalhes. Ah, a mini loja aqui em Ana, não? Essa mini loja aqui hoje não é Ana, não? Aqui é o seguinte, aqui hoje, aqui onde tá mais ou menos esse cara aqui, mais ou menos pra cá, hoje é a sorveteria do Bob's, que fica no calçadão. Sim. Aqui era esse prédio aqui era um mercado. Sim. Sim. A TV Indó era onde? Essa lojinha aí. Tinha loja, né? Não, aqui ó. Aqui aqui do lado é o Castelão hoje. Entendeu? Aquela rua, entendeu? Entendeu? Eu confundi com aquela ruazinha ali do lado da igreja, que é ali do nosso parceiro lá. E aqui é o seguinte, esse povo aqui, em 76, a gente passou por uma crise de seca fora do normal, assim. Irecê teve alguns anos que foram absurdas seca. E nesse ano, a cidade já fomentava o crescimento, então muitas pessoas vieram morar em Irecê. E aí vieram achando que a cidade era próspera, ia ganhar muito dinheiro, só que bateu a seca. Então o povo tinha gente passando fome na rua. Aí o governo, nessa época, fazia um cadastro e distribuía alimentos em 76. E é isso aqui era uma distribuição de alimentos, né, desse ano, que usou o mercado também para fazer isso. Usou também o hospital regional para fazer distribuição de alimentos. Nessa época, mais de 6 mil pessoas passavam fome, assim, aqui. Então o governo teve que mandar subsídio. Mas me diga uma coisa, então essa chuva artificial que a galera tocou lá fogo lá atrás, será que foi por causa desse problema aí? Porque assim, esse problema foi em 1976. Aí quando chega em 1980, doinha. E vamos resolver o problema da chuva no sertão. O que acontece? Depois dessa seca, vieram anos prósperos. 78, 79, foi muita chuva em Irecê. Irecê passou a ser o maior produtor de mamona, talvez, do mundo. Sim. Então, assim, entrou um recurso para a prefeitura, de recursos próprios mesmo, um valor absurdo. Tanto que o prefeito, na época, Irecê, com recursos próprios, calçou a cidade toda e passou a ser conhecido como o rei do calçamento, que é Joaci. Na época era Joaci. Joaci, porque ele conseguiu, com recursos próprios, ele usou o recurso da produção de mamona e da produção de feijão. Foi superproduções no final, né, da década de 70. Sim. E aí, sim, aí começamos nos anos 80. Irecê continuou sendo um
visto como o maior produtor de feijão do Norte-Nordeste. Aí a gente tá falando dos anos 70, anos 80. Agora anos 80, início dos anos 80, né? Assim, Início dos anos 80. E Aí eu já nasci. Eu nasci. eu também. Eu nasci em 81. 80 o feijão. Em 78, 79, já tinha, até antes, já tinha uma produção muito grande de feijão. E o governo entrou com um sistema chamado Proagro, Proagro. que era de colocar subsídio. Rapaz, eu lembro disso aí. A questão do Proagro era o seguinte: se você chegasse e você não produzisse, desse merda. Tá entendendo? Mas não produziu, agora vai pagar a conta. O O Estado, que teve de gente. o Estado liberava, e aí, às vezes o cara, teve gente aí, né, dizem, né? Deu Proagro, meu irmão. Aí o cara pegou mesmo monte de dinheiro, aí compra carro, compra bicicleta, compra mesmo de coisa. E aí torrou o dinheiro todo, mesmo espera, botou no fumo. E aí quando o cara chega lá, cara, não tem um pé de feijão. Foi a seca. Deu Proagro aí. E aí entra com um pedido de recurso, de mais recurso ao governo, porque perdeu tudo e vai passar fome agora. Exatamente. E o governo toma mais recursos. Uhum. Então, a gente começa nos 80 e desce ainda nesse patamar de produto de feijão. Sim. E aí, assim, surgiu uma ideia de um cara aí que eu acho que fez em Sergipe, uma chuva artificial, que era um processo de colocar sal na nuvem e forçar a precipitação, formar chuva. Sim. Doinha, um prefeito muito esperto na época aqui de Irecê, né, que era um cara que, se eu não me engano, vendia telefone e conseguiu quebrar a supremacia da família Dourado aqui em Irecê, né, numa eleição. Ninguém sabe como, mas Doinha se elegeu a eleição contra Ineni, que todo mundo tinha considerado um prefeito que tinha sido excepcional no seu mandato. E mesmo assim perdeu a eleição para um cara que tinha chegado de fora, era vendedor de telefone, mas muito bom de conversa, e chamou atenção por algumas coisas, né, o mandato de Doinha. Uma delas que eu chamo é para essa chuva artificial. Ele chamou um cara, pagou para o cara de um avião jogar sal na nuvem e precipitar para fazer chuva. Só que acabou chovendo granizo, né? Assim, a chuva não funcionou muito Quem bem. disse que nunca choveu granizo em Irecê? Já choveu granizo em Irecê. Não funcionou? Quem foi o cara responsável por isso? Doinha. Funcionou, mas não funcionou como era o objetivo, né? A meta era chuva, né, pai? Pra poder molhar o feijão. Pra você ter noção, essa história apareceu na novela O Bem Amado, né? Foi citado por como era o nome do ator? Paulo Gracindo. Paulo Gracindo, ele cita Irecê e fala que um cara chega lá querendo vender esse processo, ele fala que funcionou em Irecê, usa Irecê como exemplo. Então, assim, é um exemplo que não sei se funcionou tão bem, mas tal. E de Doinha também, eu aproveito que tá falando de Doinha, do mandato, me chama a atenção, né, assim, que é um assunto até polêmico quando se fala do São João de Irecê, que se fala que iniciou o São João em 78, né, da cidade. Então, em 78, Irecê começou em caráter assim, de quermesse. É um São João que tinha, sim, né, um apelo cultural muito forte, que é o desfile de carroças, tinha sanfoneiros se apresentando em praça pública, né, arrecadava um recurso do comércio em e tal. 1978. 78. Aí Doinha o comércio se organizando para isso. Se organizava. Jorge Rodrigues foi um dos organizadores. Professor Jorge, saudoso professor Jorge Rodrigues. Que é homenageado no São João como um cara que começou o processo e tal, né? Só que para mim, o diferencial assim do São João de Irecê foi quando Doinha entra na prefeitura em 82, que ele tira a prefeitura do caráter de quermesse desse movimento e leva o São João para Praça Clériston. Já a Praça Clériston. E mete um propago som, um som potente, assim, fora do normal, que Irecê nunca tinha visto. E teve contratações do tipo, na época, Marinês, As Bastianas, Dominguinhos, nomes de renome nacional. Então, assim, Irecê começou assim, a gente tem que valorizar o São João, que iniciou em 78, mas esse punch mesmo de festa de largo, foi forte. 82, a eleição de Doinha foi 82. Doinha. A meu ver, assim, mudou o patamar de São João. Em um momento foi Doinha. Eu acho que tem que ser levado em consideração. Chama atenção para. E eu digo mais, além de Doinha, eu acho que, falando desse registro histórico aqui da Praça Clériston Andrade, falando do São João de Irecê, e aí puxando os anos 80, os anos 90, eu morava ali na frente. Comecei a morar ali nos anos 90, né? Os anos 89 e 90, disso estava chegando lá. Então o que acontece? Não só Doinha, mas, Sobral, aquela festa, mesmo, quantas vezes chiclete com banana tocou no São João? Tiveram muitas. Não, Sobral, assim,
pau cantava, meu irmão. Aí, assim, eu gosto de dividir em épocas, né? Assim, inclusive em mandatos, como você colocou aí. Eu acho que Doinha, ele deu um punch, assim, pro São João, Sim. de força, de colocar, como eu falei, propaga o som, atrações de renome nacional e tal. E Sobral, ele já trouxe esse caráter de festival. Porque Sobral, para você ter noção, na época, estourado, em 89, a gente teve José Augusto e Fábio Júnior no mesmo dia de São João, para você ter É noção. brincadeira, a gente tá falando aqui quando? 89. Em 1989, a gente em Irecê, uma cidadezinha aí que devia ter na época seus quase 50 mil habitantes, Isso. menos do que isso, você tem Fábio Augusto, Fábio Júnior e José Fábio Augusto, Júnior que eram e José estourados na Augusto, época. que era o que você tinha de mais top da música popular brasileira. E né? sem falar nos axés todos, assim, que quando nasceram tiveram que passar por Irecê. Asa de Águia, Daniela Mercury, né? E entre Meu tantos irmão, outros- eu só lembro da Negona Reginalda, tá ligado? Com a bandeira na testa aqui, tá ligado? Amarrada na cabeça. E o Chiclete com a bandeira na frente do palco. Então é isso, assim, acho que eu destaco isso. Eu acho que Doinha levou o São João para a praça e Sobral elevou esse caráter de festival. Hoje o São João é um grande festival, né? Assim, E já mudou todo quebrou as tabacado, né, barreiras. velho? Porque aí teve uma época que ele saiu de lá da praça e aí ele foi pro Mercadão. E aí depois ele teve uma época que ele não vamos tirar mais do Mercadão, porque não pode tirar mais. Então vamos Foi uma fazer tentativa de Beto manter nos seus lugares. Beto tentou colocar no Mercadão como uma ação, vou chamar assim, de populista, né? De levar o Mercadão para tirar como se fosse da elite para levar para um bairro. A gente pode continuar aqui na questão da evolução da cidade aqui, dentro do contexto agora dentro do processo dos processos políticos, né? Porque a gente está falando aqui que veio Doinha, que Doinha ele ofereceu dentro do contexto cultural um processo diferenciado. Né? Sim. Não, Doinha também teve a visão da construção, dele que construiu praticamente, não inaugurou, mas o Mercadão que tirou a feira do centro da cidade e levou para aquele espaço que até hoje é o Mercadão. Doinha começou a construir na década de 80 e Beto inaugurou já em 97, que aí foi quando E aí saiu. quando ele saiu Doinha, entrou Sobral. Foi. Aí foi o sucessor. Foi o sucessor que foi, né, Luiz Bezerra Sobral. Tem uma história engraçada dessa eleição de Doinha, porque, assim, Doinha quebrou o primeiro paradigma, que foi vencer a família Dourado com toda a sua força da época dos anos 80, com Antônio Carlos Magalhães e tudo mais. Depois, ele tentou, não tinha reeleição nessa época, foi colocar o sucessor. E aí tentou colocar Sobral, achando que ele talvez ia continuar no poder, de certa forma, né, indiretamente. E não vingava Sobral o nome, né, não vingava enquanto candidato. Tinha Zé Duarte, Nobelino e Guga, que eram nomes mais fortes nessa eleição. E tinha a quarta opção, que era a galera alternativa da época, que era o Aldemar Macedo. Nessa época, a galera que já estava nascendo ali um discurso socialista, um discurso de esquerda e tal, assim, né? Ali nascia nessa eleição. Só que o candidato de Doinha não vingava, que era Sobral. Mas ele teve uma estratégia sensacional nas vésperas da eleição de distribuir 1.500 posses de um terreno que não existia. E aí acabou conseguindo. O cara distribuiu 1.500 posses num terreno que não existia. E aí conseguiu. Ninguém recebeu esse terreno até hoje. Não, aí recebeu o papel, né? O terreno. Hoje é Vila Nobelino, se não me engano. É esse bairro que foi nessa época utilizado como manobra de campanha. Mas assim, estrategista sensacional, né? Doinha, espertíssimo. E aí saiu Doinha, beleza, veio Sobral. Veio Sobral. Aí então, Sobral ele. E Sobral ele fez a sua gestão, e aí é um camarada que não era muito da cadeira da letra, mas era um camarada da atitude, né? Um camarada empreendedor. Isso, Sobral ele tem o caráter assim de mais assistencialista, né? Que para a época funcionava bem para campanhas eleitorais, onde as pessoas não se preocupavam com o currículo do candidato, em si, com o que ele tinha a me oferecer. Sim. Nessa época, cidade carente, né? E aí conseguiu. Sobral, ele não só, além de se eleger, ele elegeu o seu sucessor, que era o gerente da sua loja, né? Que era Henrique Sobral. Às vezes as pessoas até se passam, né? Assim, não foi tão recente Henrique Sobral, né, enquanto prefeito, mas foi, né? E aí, depois de Henrique Sobral, veio Beto Leres. Aí Beto já chega. E aí eu lembro nessa campanha, né? Desculpa interromper. Seu pai era candidato a vereador. Meu pai foi meu também. vereador, Pepeu. Né? Pepeu, meu voto é seu, tá ligado? E a galera fazendo. E foi uma loucura. Eu lembro da época que a galera da família em casa era menino.
Na época tinha as camisas, a gente fazia as camisas e botava as Para camisas essa com o foto. número 16, 615. Era 15, 615, Pepeu, meu voto é seu. Esse era o slogan da campanha, tá ligado? Massa. E Pepeu foi candidato. E interessante, porque assim, Pepeu foi candidato nessa época com o Beto. Eu lembro que a galera teve um evento lá no Cláudia Bilha. E a galera fez um leilão do Fusca. Não foi leilão do Fusca, fez um bingo do Fusca. Mas assim, ó, um bilhete custava R$ 1.000. Você lembra desse Fusca da Beto? Não. Meu irmão, eu imagina 100 empresários, a galera pagando 1.000 pila num bilhete de Fusca. Então o Fusquinha, na época, que valia, não tá ligado, 5 mil, saiu por R$ 100.000 para poder pegar o Fazer dinheiro campanha. e fazer a campanha. E Beto era o camarada, brother, que o pau tava cantando, ele tava andando no meio da rua descalço, no meio do nada, e chamando a atenção, e vamos nessa, e tamo junto, e pá! E ele fez uma campanha muito, eu lembro muito disso, porque nessa época eu, Murilo Lima, nessa época Zé Maestro, era o camarada da fanfarra. Né? E foi quando eu conheci Murilo Lima, porque meu pai era candidato a vereador, e aí era na campanha de Beto Leles, Zé Maestro era o cara da fanfarra, Murilo Lima tocava trompete, e eu com a caixinha de percussão aqui. Já fazia o som. Uxi, já tava no meio da bagunça já, meu irmão. Não perdia um comício. Essa campanha aí. Nessa época aí, eu não perdia um comício de jeito nenhum. Essa campanha foi um fato histórico nesse, porque se discutiu, né, pela primeira vez o que era socialismo, comunismo. Né, para mim. Até nas escolas a campanha dos pirulitos. Era o Beto Lito, o né? Beto Lito. Até o pirulito era vendido para poder arrecadar. Isso, né, porque não tinha dinheiro para poder fazer nada. E ficava questionando, não, aqui é Orlizo e lá tem dinheiro, então vamos captar recursos aqui nos detalhes. Vamos pra essa foto aqui pra gente ver, velho? Aí, você sabe o que é aí? Quem disse? Renato também sabe o que é isso aí. Hoje existe... Não, hoje existe a tentativa de preservar esse espaço, inclusive lá tá se fazendo a reforma agora. Aí o que hoje é o NTE, que foi o Colégio Teotônio e tal. Sim, ali na frente. Tá vendo a entrada ali e tal? Na Praça do Feijão. Na Praça do Nessa Feijão. época não era calçada. Na frente do esquinão ali. Ó, Breno, a construção, ó a altura embaixo, velho, do pé direito disso aqui. Ó, a fundação. A fundação disso Isso aqui, hoje aqui, o asfalto já tá batendo aqui em cima já. Tá. Tem esse subsolo todinho aí. Aí, deixa eu dizer, sua avó, ela deu aula aqui nesse colégio. Professor Idália. Deu aula aí no colégio. Toda vez que eu começo a trocar ideia com o povo antigo, ele só fala assim, rapaz, você é neto de quem? Aí eu falo, rapaz, eu sou neto do Tenente Wilson e da professora Idália. Ele fala, rapaz, fui aluno de sua avó. Porque a família, né, da professora Idália é uma família de professoras. Sim. É a professora Idália, a professora Inês, a professora Yara, né? Então, todas elas foram professoras que foram formadas na Chapada Diamantina, lá em Ponto Novo. Ponte Nova, lá nos anos... É porque nessa época, dos anos 30, dos anos 40, essa galera estava estudando lá para poder depois... As famílias mais abastadas, assim, quem tem mais um pouco de recurso, nessa época não colocava seus filhos para dar continuidade aos estudos lá em Ponte Nova, que era um local que tinha um colégio referência, né? Então, assim, mas só volta um pouquinho aqui, para ter noção, aqui em 1950, só para você ter noção, isso aqui era o final de Irecê, o que hoje é o NTE. A partir daqui... Então Irecê acabava ali. Acabava aí, o que hoje é ali o NTE. A partir disso, ali era a Rua do Achado, que era a saída para o Achado. Rua do Achado. O Achado hoje ele só começa lá depois do posto do nosso querido amigo lá. Né? Passa a próxima foto. Essa foto que eu fiz questão de trazer para você. Porque é o seguinte, isso aqui é o Colégio da Fraternidade. Esse cara aqui no meio é o professor Ildérico. Ele chegou a ser deputado federal, até depois que foi embora de Irecê, e fundou o Colégio da Fraternidade. Que nessa época funcionava ali onde era a casa paroquial, centro paroquial, sim, que fica ali naquela praça... Eu fiz primeira comunhão ali na praça que virou a praça do lado do Hospital Regional, que ali o pessoal chamava da Orlinha de Irecê. Que é a praça Teodoro Sampaio, que foi o cara Teodoro Sampaio foi o cara que deu o nome de Irecê. Por isso ali foi aquela história, né? Chegou uma época que ali o pessoal chamava da Orlinha de Irecê, virou a orla. Sim. Sabe por que o pessoal transformou numa orla do lado do Hospital Regional? Me chamou a atenção porque aqui, ó, pô, esse cara aqui, ó, aí é Pepeu, pô. É mesmo, velho. Teu pai aí nessa foto. Aí ele estudou nesse colégio aí. O coro ali do meio ali do caminho. Isso. Esse aqui, ó. Esse cara sentado aí é Pepeu. Aí tem muita gente conhecida. Eu não vou pescar aqui agora não os nomes, mas tem Teotônio, que é aquele punk lá, ó. Tem um bocado de gente conhecida aí. Aí eu fiz questão de trazer essa foto pra você se ligar aí. Esse é o Colégio da Fraternidade de 1961. Funcionou aqui.
É isso aí. Acaba bonito da porra, né? É. Rapaz, É a genética, porra. e é isso. Às vezes as pessoas, em relação a Pepeu, né? É tipo, Pepeu não assinava dourado, né? Não. Porque, né? Porque o patriarcado, né? Como é, a gente recebe o sobrenome do pai e Do não pai. recebe da mãe. Então, Então, meu avô, Wilson Marcos Moitinho, né? Que era o Tenente Wilson. O Tenente Wilson foi delegado de Irecê. rapaz, delegado, assim, respeita a polícia, viu? Respeita a polícia, meu irmão. Era um baixinho problemático que ele andava com um cano desse tamanho na cintura, Renato. Tá ligado? O revólver dele era batendo no meio da canela aqui, tá ligado? Ele não tinha negócio de muita história, não. A conversa que rezava com a lenda. E outra coisa, o cabo, minha avó, que Deus a tenha. Mas o cabo era problemático. E financeiramente bem sucedido, né? Um cara que. É um cara bem sucedido, mas tipo assim, o Você cabo. Meu irmão, eu não, eu sou um camarada. Eu sou um homem de uma mulher só. Entregou o coroa, entregou. Não era mas tipo assim, é porque o coroa, meu irmão, era terrorista, velho. Naquela época lá era viagem da época, né, velho? Uma cultura, uma tradição completamente diferente. Mas é aquela coisa, Renato, era onde o coroa chegava, ele impunha respeito. Porque era um revolvão na cintura, brother. Tava aquele de 2 palmos. Então o pessoal falava assim, vai ligar pro tenente. Vixe, lá vem o delegado. É problema. Para com essa indaga que o bicho é problemático. Então, essa foto aí tá escrito aí, né? Casa da Luz. Aí era o gerador de energia, que gerava energia para a cidade, que desligava às 10 horas. Esse cara aqui é Érito, é o pai da Proéria. Não sei se você... Sim, conheço demais. Proéria, que era beijo, Pro. Então, assim, aí, essa casa aí hoje Quer ver um negócio interessante? A água que vinha de Irecê, na época dos poços, eles ficavam em cima do Morro Verde, onde hoje é a Jazeira da RM. Você vê que lá em cima do Morro Verde tem 3 grandes caixas d'água que, quando o Irecê não tinha ainda essa água que vinha de Miranóis, essa água vinha de poços artesianos instalados nas proximidades da região, e aí subia para essa caixa d'água que ficava no morro, que o pessoal chamava de Morro Verde, sim. que foi o mesmo nome que a gente denominou a jazida na pedreira, que é Jazida história, Morro Verde. E aí, lá ainda tem as caixas d'água, onde a água era direcionada tanto para Irecê quanto para Lapão. Pode crer. Então, hoje aí, esse lugar aí é a subida para Lapão. Tem aquela loja Outlet Jeans. Tem assim, as paredes ainda estão preservadas ainda. Essa parede lateral ainda está lá, ainda até hoje. Frente ao não, na subida para Lapão, né? Na subida para Lapão ali. Antes de chegar em Dadinho, ali é mais fácil falar sobre. Do lado do escritório do amigo Joca ali. Isso. Vizinho ao escritório do Joca. Vizinho ao escritório do Joca. O quê? Lá naquele espaço lá da Secretaria de Educação. Sim, é antigo Projeto Rondon. O Projeto Rondon. Ali que é a saída ali. Então tá, para passar a próxima? Pronto. Aqui, velho, essa foto aí é de 71. Isso aí é a Apollo 11. Rapaz. Essa boate foi famosa. Não, peraí. Desculpa, essa foto é de 74. É Apollo 11, mas é de 74. Esse lugar aí, para você ter noção, assim, era muito respeitado enquanto espaço tecnológico da época. Tinha uma coisa que hoje tem nos estabelecimentos, que é o botão na mesa e o garçom chegava. Até a mesa. Tinha isso. Já tinha isso nessa boate aí, nesse estabelecimento. Ele era tão rigoroso que acho que um dia tem uma história que o governador da Bahia chegou aqui, estava um evento aqui em Irecê, ficou por aqui, só que estava de bermuda e chegou lá, foi barrado na porta. O vice-governador não pôde entrar porque estava de bermuda. Então, assim, a galera exigente, né? Nessa época já existia antimídia. Você apertou o botão. Rapaz, eu lembro que essa boate... Essa é a primeira versão. Ela funcionava ali no centro da cidade, onde um tempo virou ali a Mona Lisa, ali, algumas estruturas ali atrás. Sim, aí a segunda versão é essa aí. Essa é a segunda versão? Nos anos 90. Aí nos anos 90, quando eu era adolescente ainda, aí eu me lembro que existia ainda a estrutura da boate. Isso. Que ficava ali no centro da cidade, e na época eu fui no evento lá, cara, com a galera do Lions. Tá entendendo? Foi muito massa. Aí eu virei o terror das tiazinhas dançando seresta. Quando eu tava fazendo dança de salão em Salvador, cheguei afiado, irmão, e a tiazinha doida pra dançar, e pensa no cara. Outra coisa. Já gostei, irmão. Já fui bom nisso aí. Também já. Também já, né, cara? Mas não. Dança de salão, animador.
Outra coisa que chama a atenção dessa boate aí, porque o nome dela é Apollo 11, mas ela por dentro era no formato de uma nave espacial. Ela tinha toda uma estrutura lá dentro voltada para essa temática. Então, assim, era um negócio trabalhado, né, chamava atenção mesmo. Pode passar para a próxima? Aqui, essa aí é, como está escrito lá, né? O Banco do Brasil. Esse banco era vizinho à casa do seu avô, de Tenente Wilson, Tenente Wilson. onde hoje é a Casas Freire. Sim. Foi Baneb por um tempo e tal. Ali era o Banco do Brasil. Chama atenção esse cara aqui, que é o do gerente, né? Tá vendo a roupa diferente aí? Que é Pedro. Ele é o pai de Dr. Amauri, que foi prefeito parece o Dr. Amauri. Mesma Parece. cara, né, velho? E aí uma coisa que eu chama atenção é que meu pai morava... Ele, quando chegou em Irecê, foi oferecido a ele casa, né? Porque o povo daqui ser muito hospitaleiro, principalmente para banco, né? Nessa época. Queria tratar o banco, o povo a pão de ló, né? Então ele foi morar na casa que hoje é a Caraíbas FM, que era uma casa muito boa na época da cidade, e deram essa casa para ele morar. Meus pais moravam chama Rua do Céu, que é Rua do Céu porque é Coronel Terence Dourado, então o Coronel chama de Céu, e não o Céu lá de cima. Então, que é aquela Rua Coronel Terence, no comecinho, na subida da ladeira. Sim. Então o que rolou? O pessoal mandou fazer uma cesta de presentes para levar para casa de Pedrinho, que era o gerente do banco, dar uma homenagem para ele. Só que o nome do meu pai também era Pedrinho. E chegou lá na casa do seu Bateram pai. na casa do meu pai, perguntaram para minha mãe: aí é a casa de Pedrinho? É. Mãe, é. Aí entregaram uma cesta para ele. Ele era farmacêutico, trabalha em farmácia na época. Achou que o presente era para ele. E aí ficou. Ficou a história aí. Então, Ficou a assim, história. Aí eu não lembro dessa época. essa aí, isso aí é 67, cara. Foi fundado aí eu falo do meu. Tinha um tio Eloy, mas eu não vejo ele nessa É capaz foto, de ele estar aí, não. tem É muita gente capaz conhecida dele aí. estar aí, é porque na época dele. Porque na época ele era muito diferente, né? Meu irmão. Não dá Eu acredito que Eloy tá aí. Eu não duvido, não. Mas aí ele tem um bigodão, brother, que aquele bigodão eu não deixaria de conhecer. Ah, rapaz, como é o nome Mas dele? é porque. Como é o nome dele? Eloy. E o sobrenome? Fernandes? Eloy Fernandes. Olha aqui, ó. Fernando Eloy. Esse aqui com Esse bigodão aqui no meio aqui. Tá sem bigode na época, depois Tá. ele tem bigode em outro momento. Fernando Eloy, esse daqui. E esses bonitão aí. Opa aí. Parecia com ator, né, de filme. Rapaz, o bicho era elegante, viu? Hoje ele usa um bigode, meu irmão. Que bigode é aquele, meu irmão? Toda vez que eu chego lá, eu falei, meu tio, ele diga, eu falei, me dá uma mudinha desse bigode aí pra ver se eu boto no meu. Ele tem um bigodão, né? Inclusive, essa foto foi do arquivo dele. Essa foto veio dele. Veio dele? É ele que fornecedor dessa foto. Ele é uma figuraça. Pode falar. Tio Fernando, o pai de Nanda, Aqui, de Ana, de Flavinho. eu quis trazer essa foto porque são pessoas, assim, que pra época, eu consideraria pessoas muito lindas, né? Essas pessoas da foto aí, né? Assim, que esse cara aqui é Zé Dionísio, que era dono da banda Flor de Cactos. Sim, que Deus o tenha. Não. Ele faleceu de pouco tempo atrás, Não faleceu, não. Tá inteiro? Tá inteiro. Acho que Flor de Cactos vai tocar aqui no São João esse ano ainda. Rapaz, que bênção. Que é o pai de Serginho, o pai de Zé Anísio da Flor de Cactos, que é o pai de Serginho, que é o pai de Carol Zegovni, lá de Feira de Santana. Conhece a galera, pô, que a galera parente de Célia, da galera. E essa mulher aí foi Miss Irecê, é Vera. Vera é a mãe de Agostinho, doutor Agostinho. Sim, então, doutor Agostinho. Vera. Continua linda. Continua linda, essa aí é Vera. Uhum. Vera e Zé Anísio. Essa foto aí é muito bonita, eu acho. Ela foi Miss Irecê, ela disputou Miss Bahia, representando Irecê e tal. Esposa do doutor Antônio. Isso. É a mãe de Agostinho. Mãe de Agostinho. Vou passar para a próxima. Pronto, essa foto também foi questão de trazer. O Careta e o filho de 147 na Coelma. Essa foto é sensacional, velho. Meu irmão, eu sou o filho de 147. Só apareceu um filho de 147, eu já virei fã da foto. Ó, e assim, a curiosidade. Essa fachada aqui está no mesmo lugar hoje. Está no mesmo lugar, só que tem um bocado de mundongo, assim, de novos, de marketing, na frente delas aqui, ó. Essa foto aqui é do lado, esse lugar aqui é do lado, aqui do lado de cá fica Rafael Calçados. Tá cheio de ACM nela. É a ACM que chama, hein? Então, que fica aqui na parede. Aqui tem uma porta, essa janela virou uma porta, essa portinha continua lá, e tem outra porta aqui. Aqui, do lado de cá, fica Rafael Calçados, lá na Praça da Prefeitura. Consegue compreender? Tem umas lojinhas pequenininhas. E depois?
Lá do outro lado, Aqui do outro lado é o quê? Que era a casa do avô de Breno, que é Quilomania, aquele negócio ali, Quilomania não, é de roupa, né? É, de. De roupa e tal. Do lado de cá, são lojas de Do lado roupa. de cá. É. E aqui são 3 lojinhas hoje lá. Esse tá do mesmo jeito, cara. Infelizmente eu não trouxe a foto aqui, mas o que chama atenção é que Ali na época, aí a gente restaurando o processo do Sadonana. O Sadonana, quando meu pai. E aí meu pai trabalhava aqui no Projeto Cura. E aí mudou a política, e na época veio Doinha, e aí meu pai ele estava emprestado aqui, porque antes de Doinha quem estava aqui era Joaci. E aí meu pai estava emprestado, e aí a galera de Doinha devolveu meu pai para a prefeitura, só que para Camaçari. E aí quando houve essa devolução, meu pai falou o seguinte, pô, meu pai recebia mais que o prefeito de Irecê na época, mas não era quem pagava, não era Irecê, era a prefeitura de Camaçari. certo. Aí ele optou por vir fazer o seguinte, não, e agora? Meu avô, foi quando o Tenente Wilson adoeceu, teve um câncer. Aí o coroa falou o seguinte, ô gente, meu irmão, eu vou ficar aqui não, eu vou embora. E aí ele jogou tudo pra cima, pegou a aposentadoria. E foi. Aposentadoria não, pegou a rescisão contratual da prefeitura de Camaçari e veio, investiu no restaurante, montou um Sadonanas. Muita gente conhece, lembra E dessa aí dona. era o point da cidade de Irecê, tinha um órgão lá, brother, e aí Silas e seus teclados, era o point da cidade de Irecê, dos anos 80, de 80 até Silas ainda 85. existe, né? Sem trompete, Lá né? no Chapéu. Silas e seu trompete, e aí fazia um sonzinho lá, e ele e outra galera mesmo, lá tinha um órgão. Eu aprendi a tocar nesse órgão que ficava no restaurante, que depois foi para casa da minha avó, professora Idália, que Deus a tenha, né? Mas, E essa foto aí, você consegue identificar o lugar? Acho que tá difícil, né? não, pô, Aqui na época que Joacir era prefeito, olha aí a equipe de produção, bem vestida e aí, tal. ó, cheio de EPI, cheio de ferramentas tecnológicas. Aí é José Alves de Andrade, cara, essa rua aí. Naquela parte mais pro final, lá perto do Detran. Perto do Detran, na Chegando José Alves de Detran, Andrade. Ah, tem muitas casas que estão... Mas pelo menos uma obra dessa aí durou 20 anos, durou 30 anos, 50 anos, aí, ó, tá até hoje inteira. O asfalto tá em cima disso Vai aí. ver a DA de hoje aí, como é que estão? O asfalto tá em cima disso aí. Não é não? Certo. Tchau, uma Sim. pergunta. Tá. Quem quiser conhecer mais, sua vinda aqui é importantíssima. Mas quem quiser conhecer mais um pouco, tem algum lugar aqui em Irecê que eu possa ir para conhecer a história de Irecê, levar meu filho? Aqui em Irecê a gente tem o memorial da história de Irecê, que tem o memorial do São João, que fica ali no prédio que a gente já mostrou aí, que é ali na Praça da Prefeitura, na antiga Prefeitura, que tem umas fotografias que são de épocas de 50, 60, 70, e relacionado a elas tem as fotografias atuais, para a pessoa identificar como era na época e como é hoje. Então, assim, é um local de visitação interessantíssimo, de presença física. Tirando isso, tem o meu Instagram, né, que as pessoas podem visitar. Infelizmente, a gente ainda não tem ainda um memorial de fotografia, né, assim, nas redes sociais. Fica acervo pessoal que a gente pode assim, aquela questão pessoal que você recebe pela internet, né? Assim, essas fotografias não foram eu que fiz, eu não era nem nascido na maioria delas. Então, assim, são fotografias de pessoas que me doaram e tal, que estão disponíveis para as pessoas também pesquisarem. Eu acho que você está de parabéns por ter esse carinho, ter esse cuidado de preservar um pouco a história de Irecê. Você está de parabéns. Isso também pode te criar, né, também uma responsabilidade de você criar um canal na internet para as pessoas buscarem isso. Porque físico, tá, a gente vai lá na casa do São João, tem pouco do que você está narrando aqui, né? Acho que também te cria essa responsabilidade de criar um canal para que as pessoas tenham esse acesso, e você pode contar com a gente aqui. Ah, claro, Gente, eu conto com essa parceria, lógico, né? Que, assim, Com certeza. muitas vezes a gente não tem o espaço físico, mas a gente pode, enquanto equipe, né, Ter um trabalhar espaço para virtual. Então, assim, essa foto me chama a atenção porque é da época do calçamento da cidade, né? A maioria das ruas assim, foram calçadas nesse formato, assim, as pessoas participando do trabalho e tal. Como eu falei, foi com recursos próprios. Hoje a gente não vê mais isso, né? A gente não trabalha, a gente não vê mais Agora ruas com calçamento. É o caminho, assim, alternativa, que inclusive o Breno, que é da área de engenharia, pode falar também, Você pode trocar que é uma pedra alternativa. por cimento.
Mas é uma alternativa Aquela de... coisa, aproveitando agora mais um momento comercial do meu querido podcast, né? Na XRM Pré-Moldados trabalhamos como os melhores pré-moldados da cidade, com a melhor relação custo-benefício, maior resistência, maior durabilidade, melhor relação de processo-custo. Né? O que acontece? O interessante de você trabalhar com material pré-moldado, aí eu falo não só o paver, não só o bloco. O paver você tem uma característica, porque, por exemplo, você vai fazer um asfalto, deu de linguagem, você não fez um solo bem feito, a pavimentação não está legal, beleza. E aí ele afundou, o asfalto perdeu. O paver, calma, tira, organiza e Encaixa, né? coloca de novo, entendeu? Então, Quebra-cabeça encaixa, né? A é peça que no você lugar. consegue organizar o processo, né? E é interessante que eu acho que as prefeituras entenderam a facilidade da reutilização do paver, né, nesse contexto, e começaram a abraçar isso de maneira positiva. Então, se você precisa de um paver de qualidade que atende às normas, procure a XRM Pré-Moldados, que nós temos lá o paver de os 16 faces, o paver de 10 para 24, e mais o paver ecológico, que é aquele que trabalha com argila e cimento sem a necessidade de queima. Né? Então nós temos vários produtos para atender a sua necessidade e não perca a oportunidade, mas vamos voltar aqui para o nosso processo. Não, mas massa. Agora acho que a gente terminou esse outro capítulo. A gente poderia ir para a tentativa do Instagram, pode ser? No Instagram também a gente tem alguns vídeos que a gente separou aqui, porque eles conseguem especificar algumas informações interessantes também. Não, é que a gente vai agora fazer a brincadeira com vocês, para ver se vocês conseguem identificar o local e tal. Será? Olha. Essa foto aqui é interessante também, Breno. Olha o bigode, pai, aqui, esse cara era o dono disso aí, que a Ivel. É a precursora da Irevel, né? A primeira loja de veículos de Irecê. Aí só tem gente importante aí, o povo aí é tudo cheio de dinheiro, esse povo. Eu tô ligado. E esse espaço aí, hoje, é o esquinão da construção. Ali, a Ivel era ali, esse primeiro prédio, em 77. Entendeu? Essa foto aí é Zusamó e Nanana, porque aí foi assim, nasceu a ideia do filme, né? Zusamó, que eu fiz a direção, por conta desse casal, que ela é da família Dourado e ele não. Então isso foi um empecilho para que a família aceitasse, né, que eles ficassem juntos. Então houve possibilidade de fugir, coisa do tipo. Mas essa não é a dona do não, aparente não. Essa aí é... Será que eu já ia descobrir uma coisa diferente que não sabia? A família não aceitava que tivesse com outra pessoa de uma outra família. Isso, por conta dessa questão, até que eu falei antes aqui, muito por conta do patriarcado, que se mantém o sobrenome, o nome do pai. Então eles não queriam que mulheres da família se relacionassem com homens que não fossem da mesma família. Então, assim, ela era uma, nesse caso, por exemplo, o sobrenome dos filhos dela iam ficar qual? Entendeu? O nome do pai ia deixar de ser Dourado. Então, uma das coisas é essa. Outra coisa que dizem é que para evitar divisão de herança com pessoas que não são da família. Então é melhor casar parente com parente, entendeu? E aí deu um bocado de gente doida aí, tipo eu e Breno também. Breno também, mais indiretamente, mas os descendentes de Dourado, que é Dourado, mas eu sou doido também, isso eu tenho plena consciência disso. E o bom é ter justificativa e a desculpa. Justamente, eu tô aqui. Sou Dourado! Não gostou? O problema é seu. Por isso, graças a Deus, nós não somos normais. Graças a Deus. Eu acho que a loucura ela faz parte do processo, que ela é necessária para a evolução do contexto. MacGyver separou aqui alguns pedaços. Operação tapa-buraco, toda véspera de eleição tem que ter uma dessa. E aí, dá para saber onde é isso aí? Esse é fácil, nível fácil isso aí. 1º de janeiro, vou dizer, não, agora tá tendo fim mesmo, asfalto, tá quente, e agora... Esse é nível fácil, dá pra entender? Aí eu vou pedir pra ele colocar um nível hard. Dá o play, aí vai ter a foto do mais ou menos o que é. E aí, MacGyver? Mano, dá um play no bagulho, mano. Ó. Tira esses comentários. Sim, Maquita ali, extra forte. Então, já é antiga, né? A gente tem que fazer um novo agora. Porque hoje já tem uma sorveteria ali, né? Mas só pra você situar onde era aquele lugar e onde é hoje. Tem como dar o play, MacGyver? Tá muito nova essa foto. Lança o dedo, MacGyver. Como era. Ah, tá.
ponte em cima. É, E a- em E cima. a Câmara dos Vereadores embaixo. Isso, ali era a Câmara de Vereadores. Eu cheguei aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, Rapaz, olha que negócio interessante. A Câmara de Vereadores nova de Irecê, quem executou foi a construtora a Arquitec, né? Com uma mãe, na verdade, ela construiu a Câmara, ela construiu a área externa da Câmara de Vereadores. E outra coisa que eu descobri esses dias também, tocando no acervo histórico de mamãe, é que o ginásio da ABB foi construído por meu pai. Ah, pode crer. Tá ligado? Logo quando ele chegou em Irecê, com a Arquitec e construtora, e ele assumiu como Olha construtora. essa foto, velho. Olha esse. Pra quem não... Irecê já teve coletivo, Transfeijão, quando foi isso aí, Kel? Isso aí foi quando o Beto era prefeito. Aí houve a tentativa de trazer uma alternativa de Mas aí os mototáxis não transporte existiam. coletivo. Não só a questão do mototáxi. Para a população. Tinha quantas pessoas? A questão não é só mototáxi, não, a questão política em relação ao mototáxi, mas é porque a cidade não tem um desenho compatível com um ônibus desse tamanho. Então, assim, para fazer os caminhos do ônibus, precisava. Não dá, tem que ter rota, tem que ter roteiro, Exatamente. não é um negócio tão simples. Então tem que ter pensado antes. Hoje não é tão simples. Eu trouxe esse vídeo aqui que é muito nostálgico, acho que pra Breno também, assim, acho que assistir. Se tivesse como abrir, ele não tem como deixar ele grande, não? Tem. Eu vi aqui no papel. Certo, tá bom, dá um play aí. Aí, Breno, sabe onde é esse lugar aí? Consegue reconhecer, Breno? Brother, eu não vou mentir pra você, eu tô buscando ainda. Ali eu desci na rua de Lafinho ali, pá. Isso, você chegou agora aí, acompanhou agora. Acompanhei agora ali a Casa das Tintas, pá. Vai O chegar na bequinho casa- que desce agora lá pra A Casa loja das da Tintas galera e aí sobe, chega no centro agora, baterias. do pai de Joca. Aldo Né? Cruz, pai de joga, agora chega no posto de combustível aí na frente. E aí, ó o posto aí, ó. Pô, nem tinha segundo pavimento ainda, velho. Não. Agora esse caminhão tava sempre aí, que era o caminhão de Valsinho. Não, é o Não, posto aí eu postei já, Texaco. postei Chaco. E aí era americano. Ó, aí Hoje- Americanas. Hoje as americanas aí. Hoje as Americanas aí. O mesmo ponto de ônibus de táxi ali. O pé de manga era pequenininho. Aí é 91. Constru Center ali, ó. 91. 91, brother. Ele tá falando aqui, né? Aí mudou o plano, dá pra entender onde é isso aí, né? Aí já, ó, o monumento lá da. Olha o movimento de Irecê como era. Tem um chefe. Ô, só as máquinas. Aí era Santos Lopes. Não, pô. Ali é a Praça Mário Dourado, né? A praça do Banco Brasil. Aí, ó, fazer a curva aqui agora, tá vendo aí o esquinão, ó. Ó, isso que não é. Aí até pelo Constru Center. Aí Aí pulou. Aí, Breno. Vai passar aqui agora o Baneb, que a gente passou. Aí vai chegar a casa que era do seu avô e agora, ó. O que era a casa? Aí, onde era o Sadonano aí, ó. É, que era o Pantanal aí nessa época já. Pantanal já. O Pantanal foi alugado que meu pai era. Ó, aquela casa lá que eu tava falando aqui, ó. Tá vendo aquela casa? Aquela casa lá que eu tava mostrando. Tá vendo que aquela casa verde que era. Fechou o Sadonana. Que tá até hoje, lá que eu falei, até essa aí, ó. alugou. Entendeu? Volta um pouquinho, um tantinho só. Essa casa aí. Quando a galera. Não volta não, né? Não, então beleza. Só pra entender que essa casa aqui Quando a é galera aquela casa verde. fechou o Sadonana, aí alugou Ei. o ponto. Eu vou no banheiro aqui. Agora desliga o microfone, já. Desliga o microfone aí, pode dizer? Se desligar, desliga. Dá pausa aí, não consegue não, é na gravação e a gente continua? Também para fazer o nosso processo do comercial. Né? Então, dentro desse momento, nós estamos aqui trabalhando a IDELI, Móveis Planejados. O que a IDELI faz? A IDELI ela vem realizar o seu sonho. Ela vem transformar a sua realidade, aquilo que você busca de sonho para sua casa, a IDELI transforma em realidade. Independente de ser uma cozinha, ser uma sala, né? Independente do ambiente que você quer trabalhar. Então, quando você fala hoje em mineração, você fala em RM Mineração, né? Então, agregados de qualidade, de forma que vai atender toda a sua perspectiva de obra, no que tange a qualidade, no que tange a preço, no que tange a perspectiva de prazo de atendimento. Nós temos a XRM pré-moldados para poder atender e fornecer da melhor maneira possível aqueles agregados que você precisa no que tange aos blocos, os pavers, né? E aí, se você não tem aquela equipe já pronta para poder executar a sua obra com eficiência, com proatividade, a gente tem a equipe da construtora que pode executar desde o projeto da engenharia civil, desde a parte de execução da sua obra, entregar, né, a chave da realização do seu sonho na sua mão.
né? E o meu querido podcast que está aqui para trocar essa ideia contigo, batendo um papo e conversando. Né? E além disso, o meu querido Creperie Bistrô, onde você tem a melhor pizza artesanal da cidade de Irecê, Verdade. onde você vai encontrar uma pizza com forno a lenha, com os melhores produtos, com os melhores insumos, de forma que você tem um produto. É fácil você fazer um produto de qualidade. Basta você usar insumos de qualidade, né? E você tem amor naquilo que você faz. O resto é consequência daquilo que você produz. Né? E nosso amigo voltou, tamo junto, mano. E aí, meu irmão? Aí, ó, Eu acho que aqui falta- pode passar pro próximo vídeo, que eu acho que a gente pode debater aqui um pouquinho. Gera mais um. 1976. Isso é um Isso é vídeo vídeo. também. É vídeo. Aí é. Rapaz, eu lembro agora da minha infância, eu andando de carroça no meio da Aqui, rua. ó, essa parede vermelha aqui é o Armazém Paraíba. Essa parede vermelha. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Travou? Era mais ou menos assim a propaganda, né? Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Olha como era o desenho do centro aí, ó. Rapaz, eu Mas já escutei tá como tanta tá hoje. propaganda do Armazém Paraíba que eu pensei que eu ia ficar doido, porque o escritório de mamãe era em frente ao Armazém Paraíba, brother. Mamãe tinha um escritório de arquitetura, Arquidec, tem Sim. 45 anos de escritório de arquitetura, brother. É o escritório de arquitetura mais antigo de Irecê. Esse lugar dá pra entender onde é, não dá? Esse tá fácil, esse Renato sabe. Ô, velho, me ajude. Aí é. Dá o play aí que vai aparecer a foto do mesmo lugar. Ó, tá vendo já a preocupação, utilização de material aí bem feito, de construção, qualidade. Mesmo lugar aí. Agora sabe onde é, né? Aí, Sei. é Cambuí. Cambuí. No início da Cambuí. Aí o cara vai lembrando só das coisas boas, os Menas, Bar, né? Leito. E aí foi isso, Breno, que eu trouxe pra você hoje. O velho. cara, quando vai lembrando das referências, assim, o cara vai lembrando dos cantos do cara parar pra tomar uma, pra poder comer uma cana, pra poder tomar uma cerveja. E assim, galera, pô, eu acho que só agradecer a você, irmão. Acho que hoje foi uma oportunidade interessante que a gente teve de apresentar para esse muita coisa legal. E eu acho que, se você me permitir, essa é a primeira de vários diálogos que a gente vai ter, porque eu acho que é um tema tão interessante e tão relevante que eu acho que a gente pode explorar ele de maneira mais plena. Né? Então eu gostaria de falar assim, olha, meu irmão, isso não é um até logo não, isso é um até breve. Pô, Breno, Porque pelo conhecimento que esse camarada tem, eu vou apertar a mente dele mais um pouquinho para a gente conseguir trazer esse acervo histórico, que eu acho que isso é de uma importância fundamental para a cultura da cidade de Irecê, porque não adianta você, né? E aí, se você não sabe qual é a sua história, né? Eu acho que dificulta até para onde você vai. Eu acho que você se tem você que não ter sabe seu onde você lastro. vem, né? Se você não sabe onde você vem, pra onde é que você vai? Entendeu? E assim, meu irmão, nesse momento, só agradecer a oportunidade de ter um amigo aqui, né? Com mais de 30 anos de amizade, e só agradecer o carinho, o respeito, a amizade. Seja Eu, muito bem-vindo. eu só tenho a agradecer, Breno, pelo espaço, né? Pela a discussão, a conversa, o diálogo muito interessante que é com você. E eu não pensei que seria diferente também, já imaginava que fosse assim. E fico à disposição, cara. Assim, espero que tenha contribuído, de certa forma, para o que é a discussão aqui do podcast do meu querido. E que a porta esteja aberta. Eu estou aqui disponível para mais vezes a gente poder desenvolver mais essa questão da história da cidade. Estamos aqui, galera, no meu querido podcast, todas as quartas-feiras, às 4h20. Então, estaremos sempre trocando ideia com pessoas interessantes, assuntos interessantes, temas relevantes. Se você gostou, se você achou interessante, curte, compartilha. Tamo junto. Até uma próxima oportunidade. Satisfação imensa. Valeu, meu querido! Tamo junto. Valeu! Até breve. Massa. É isso aí. Oi. Mais de